Oi, pessoal! Caramba, quanto tempo que a gente não se vê, hein? Já faz mais ou menos o quê? Uns 7 meses que a gente não faz vídeos, né? E eu resolvi começar a voltar a fazer os vídeos agora. E antes que eu fale desse vídeo, né? É um vídeo que eu vim trazer aqui uma novidade pra vocês. Por que a gente não fez vídeo? Houve uma confusão danada, a gente andou muito ocupado, andei muito ocupado no trabalho, muitas modificações, mas tem uma novidade legal. E isso eu venho trazer aqui para vocês, eu venho trazer uma explicação. Algumas pessoas me perguntam, né, a respeito de morar nos Estados Unidos, visto, como é que faz, como é que deixa de fazer. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar, talvez aqui, ó, que eu falo um pouquinho disso, mas tem uma novidade bem legal. Eu finalmente me naturalizei americano. Isso aí. Olha lá, agora eu tenho dupla cidadania e eu vou mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho, né, do que é, de como é que foi esse andar até aqui. Então, basicamente eu vou falar sobre isso. Então fica com a gente aí, que eu vou mostrar logo depois da vinheta. Então, pessoal, como vocês sabem, eu moro aqui há mais ou menos 9 anos, né? A gente vai fazer 9 anos agora no final do ano. E, como eu falei, eu me tornei um cidadão americano agora. E é um tempo relativamente baixo, né, para esse tipo de processo. É um processo bem demorado, né? Ele tem várias etapas. E eu vou contar como é que foi a minha etapa aqui, como é que foi a minha experiência. Em relação a vistos, né? O pessoal me pergunta muito, os meus amigos aí no Brasil me perguntam muito, como é que dá para ir morar aí legalmente, como é que a gente faz em relação a vistos e tudo mais. O início, eu vim para cá com visto de trabalho, né, sendo transferido dentro da minha companhia. Então a gente chama de visto intercompany. Esse é um processo inicialmente que não depende de você, depende da sua empresa. Então a empresa, pela lei americana, ela tem que ser responsável em fazer todo o processo para você inicialmente. Você não consegue, eu estou aí no Brasil, eu quero morar nos Estados Unidos e quero ir com visto de trabalho. Não, você não consegue fazer isso, você não consegue pedir um visto de trabalho. A empresa tem que pedir para você. Então foi feito eu trabalhava aí no Rio de Janeiro já, né? Eu sou carioca a minha vida inteira. E aí chegou um certo ponto, né? Eu trabalhei numa empresa multinacional muito conhecida no mundo inteiro, né? Na área de telecomunicações. Eu sou formado em engenharia de telecomunicações, apesar de já não exercer mais, mas durante anos e anos eu exerci a minha função de engenheiro de telecomunicações, né? Para a área de celulares. E aí chegou um certo ponto, trabalhando numa empresa já há 9 anos mais ou menos isso, eles me fizeram uma oferta de ser transferido daí do Brasil aqui para os Estados Unidos, para Dallas. Porque eu fiz um projeto muito grande aí no Brasil e eles queriam replicar isso aqui nos Estados Unidos, então me perguntaram se eu queria, se macaco que é banana, se eu gostaria de vir morar aqui com a minha família. Então, claro, eu aceitei. E aí o processo, esse processo é muito simples. A empresa, ela tem que dar o passo, ela que tem que fazer o pedido ao governo americano que ela quer fazer a transferência de um funcionário de algum país para cá. Para fazer isso, existem 2 tipos de vistos de transferência intercompany, porque na verdade existe outro tipo de vistos, né, que você pode ir para cá legalmente. Né? Tirando o visto de turista, que você só pode vir fazer turismo durante no máximo 3 meses e ter que voltar, você pode vir como visto de contratado, que é um visto também temporário, que você trabalha durante um ano, 2 anos, 3 anos, se não me engano, e depois cancela, e se você não arrumar outro contrato, tem que voltar. Tem visto de investidor, se você vai investir mais de não sei quantos mil dólares, tem que ter não sei quantos funcionários e tal, você vai receber um visto desse. Visto por casamento, né? Ou visto por família, você tem um familiar aqui, né? E aí esse familiar ele pode fazer o pedido para você. Mas no visto de trabalho, de transferência internacional, a empresa tem que fazer para você. Esse tipo de visto, ele tem 2 categorias. Ele se chama L1, tá? Então, por exemplo, eu como funcionário, eu fiz o pedido, quer dizer, a minha empresa fez o pedido do visto L1, que é transferência intercompany, dentro da mesma empresa, tá?
tá? Não estou saindo de uma empresa e indo para outra. Estou saindo da minha empresa para a mesma empresa, só mudando de uma filial do país de origem para o país para cá dos Estados Unidos. Olha, para cá para os Estados Unidos. Então, esse L1 ele tem duas categorias. Tem o L1A e L1B. Qual a diferença? O L1A é um visto de transferência intercompany que é dado para pessoas que têm cargos de gerência ou cargos executivos, que foi o meu caso na época. E o L1B, ele é dado para uma pessoa que não está num cargo de gerência ou um cargo executivo, mas é um cargo de especialista, vamos dizer assim. Ele tem uma habilidade especial. Um exemplo, um engenheiro de um certo equipamento, ou alguém de uma área tecnológica responsável por um certo equipamento, um certo sistema. E aí, como é que funciona isso? No meu caso, da parte de gerência executiva, é muito rápido o visto, né? Eles só fazem um pedido e mandam toda a documentação. Quer dizer, a minha empresa, como ela é conhecida mundialmente, inclusive muito bem conhecida aqui nos Estados Unidos, eles me mandaram toda a documentação via correio para eu levar no consulado americano e dar entrada. Então eu dei a entrada no visto e acho que em 2 semanas saiu o visto, foi muito rápido. E aí eu vim para cá. A esposa ou marido, né, da pessoa, no meu caso eu sou o L1, a minha esposa e o meu filho vieram como L2, que significa esposa ou filhos de alguém que recebeu um L1. A diferença é, eu posso trabalhar na empresa que eu vim e eles não podem trabalhar, eles podem viver aqui comigo durante a validade do visto, mas eles não têm autorização para trabalho. Se você quiser um trabalho, você tem que aplicar por um vistozinho, uma adição no visto, que é uma permissão de trabalho. Aí você fala assim, mas por que L1, L2? Porque vai ter uma diferença lá na frente. Esse visto L1 ou L1A ou L1B, ele é um primeiro passo, ou um passo obrigatório para você mais para frente dar entrada no seu visto de permanente residente, ou mais conhecido no Brasil como Green Card, né? Qual a diferença de um para o outro? O visto L1, o visto de trabalho, o visto inicial, ele tem validade. O L1A tem 7 anos, o L1B 5 anos. Ele tem validade. Acabou o visto, se a empresa não passar você por Green Card, você perde aquele visto. E aí, na verdade, eu não sei o que acontece. Você tem que fazer todo o processo novamente. Mas, enfim, você não é considerado um residente permanente aqui. Você é uma pessoa temporária. E mais ainda, você não, esse visto L1A, ele tem a validade de 7 anos, mas você tem que ficar renovando ele de 2 em 2 anos. Para renovar é um saco. Você tem que sair do país, fazer renovação e voltar. Então, teria que voltar no Brasil a cada 2 anos, fazer renovação no Brasil e voltar para cá. Eu tive amigos que tiveram que fazer isso. O visto L1B, que é o do especialista, a cada ano. Então, todo ano o cara tem que sair e fazer de novo. Enfim, é um pé no saco. Mas você tem que ter esse visto para poder você dar entrada no processo do Green Card. Sem esse visto de trabalho, você não pode ir direto para o Green Card, tá? Nesse contexto de trabalho, tá? Existem outros contextos. Enfim, como eu disse, ele tem que ser pedido pela empresa. O Green Card também. Você não pode, eu quero o Green Card, vou lá aplicar, vou entrar aqui no sistema e pedir um Green Card. Não posso fazer isso. A empresa tem que ser o seu sponsor, ela tem que ser responsável por você. Então é a empresa que vai fazer o pedido do Green Card, né? Aí é da empresa. Cada empresa tem uma regra interna, vamos dizer assim. A empresa que eu trabalhava falava assim, quando você chegar aqui com seu visto L1, você tem que trabalhar pelo menos 1 ano aqui para a gente poder começar a pensar se vai dar um Green Card para você ou não. Eles podem optar, não quero dar, você trabalha os 7 anos lá, até os 7 anos e vai embora. Sei lá, eu não quer gastar o dinheiro, porque é uma grana alta para a empresa. No caso da minha empresa era 1 ano, né? Eu conheço empresas que não tem nada disso. O cara chegou aqui, daí alguns meses ele já aplica para o Green Card, né? Qual a diferença? O Green Card é um visto de permanência residente permanente. Então significa que você se torna um residente do país. Você não é um cara temporário mais. E aí o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu fui no RH da minha empresa e falei, olha, eu quero me acertar, porque não tem mais nada no Brasil, minha vida agora toda está aqui. Então eu preciso de um cartão de permanência residente permanente, eu tô misturando. E eu quero dar entrada no Green Card. E aí eles começaram a fazer o processo para mim.
Aí que tá o pulo do gato, a diferença do L1. Lembra que eu falei a diferença básica do L1A para o L1B? É executivo L1A, executivo gerente, ou L1B, pessoas com habilidades especiais. É que na hora de tirar o green card, existe uma diferença no processo para cada visto. No meu caso, como eu tinha o L1A, que era de gerente executivo, o green card saiu muito fácil, foi muito rápido o processo. Eu preenchi uma série de documentos, né? Claro, os advogados da empresa fizeram pra gente, mas eu preenchi uma série de documentos. Você tem que preencher, você tem que criar um dossiê seu da sua vida pregressa profissional, como se fosse um super currículo mostrando tudo que você já fez, os projetos e tal, não sei o que. Fica um catatal de documento assim. E aí você manda para a imigração, e aí eles chamam você, me chamaram acho que depois de uns 2 meses para fazer num lugar lá só para colher as minhas digitais, né? As nossas digitais, minha, da Raquel e do Eric. Na época não existia Dero nem Ita. E depois, acho que mais 3 meses depois, o green card chegou no correio. Então não fiz nada, só fiz o primeiro dossiê, mandei para lá, os advogados preencheram para mim, e 5 meses depois eu estava com o meu green card. Tenho amigos aqui na mesma empresa que eu trabalhava, que eles vieram como engenheiros. Então eles tinham habilidades especiais, engenheiros de telecomunicações e tal, né? E o processo é muito mais complicado. O processo demora mais porque, para engenheiros e pessoas com habilidades especiais, né, esse processo demora mais. Ele tem também que ir lá colher as amostras de digitais, só que o processo demora muito mais. Às vezes demora até mais de ano, né? Isso depende do país. Eu já vou falar sobre isso, mas além de coletar as digitais, tem uma série de coisas. Tem que fazer uma entrevista, né, para ver se realmente eles são especialistas no que eles dizem. Então ele já é chamado, isso demora. E aí depois tem também a empresa é obrigada a pegar a vaga para a qual essa pessoa está sendo designada e colocar na internet como se fosse contratar um americano aqui. Porque, teoricamente, a empresa, se houver pessoas aqui americanos, né, no país, que se encaixam naquela vaga, a empresa não poderia pedir o green card para você com base nisso, porque eles estão protegendo o mercado local, que é super compreensível. Mas as empresas, normalmente, quando elas vão pedir o green card para você, elas sabem que quer você, ela abre uma vaga interna, ou não contrata, abre, mas não pega os currículos, mas não contrata ninguém, porque ela vai fazer, aquilo ali é mais um proforma para um procedimento padrão para poder pedir o green card para você. Então demora um pouco mais. E eu falei questão do tempo também, porque todos esses vistos, eles têm, o governo tem quantidades pré-determinadas por ano e por país. Então, por exemplo, brasileiros. Eu vou chutar uns valores aqui, tá? Eu não sei como é que funciona a quantidade, mas vamos dizer que eles podem emitir 20 mil vistos de green card por ano para brasileiros. Para indianos, como tem muito aqui, então os caras emitem só 1.000 por ano, entendeu? Depende do país, porque depende da demanda, e por ano. Então eles começam lá em janeiro a emitir os vistos. Você vai ficar numa fila, dependendo do que o seu processo caiu. Se acabou aquela quantidade de vistos, eles param aquele ano, não vão dar mais visto nenhum. Você fica na fila esperando o próximo ano ser chamado. Então, às vezes, demora anos. Eu conheço alguns amigos indianos aqui que eles levaram 13 anos para receber o visto deles. Então é isso. E qual que é a vantagem de ter um green card, né, em relação ao visto de trabalho? Como eu disse, o visto de trabalho ele tem uma validade, e aí terminou aquela validade, se a empresa não renovar, já era. Você não pode, inclusive, trabalhar para uma... outra coisa, você não pode trabalhar para uma outra empresa. Porque aquele visto de trabalho está atrelado àquela empresa específica que pediu o seu visto de trabalho. Então, por exemplo, no meu caso, a minha empresa pediu o meu visto, eu vim para cá trabalhar para ela. Se por acaso eu pedisse demissão da empresa ou fosse mandado embora, tem que voltar para o Brasil. Acabou. Como já aconteceu, eu tenho amigos também que aconteceram isso, né? Eles tinham só o visto de trabalho, a empresa mandou embora, e aí o cara recebeu uma carta em casa que ele tinha 30 dias para deixar o país, porque o visto dele, que seria um visto secundário, visto de turismo, as coisas que ele tinha, já não estava na validade mais, então ele ia ficar ilegal depois de 30 dias. E aí teve que pegar as coisas e ir embora. Então acontece isso também. Então você fica atrelado à empresa e ao tempo.
E você não quer isso. Se você veio para cá, você quer ser um residente permanente, pelo menos, né? Residente permanente é diferente, que é o Green Card. Quando você recebe o Green Card, apesar da empresa ter pedido o Green Card para você, a partir do momento que você recebe, que é um cartão, eles chamam de Green Card ou cartão verde, né? Em tradução direta para português, porque é um cartãozinho, é tipo uma identidade verdinha e tal, né? Tem umas nuances verdes. Mas quando você tem aquele documento, você está livre. Você pode pedir demissão, ser demitido, trabalhar para qualquer... Você é quase um americano. Você, na verdade, é um estrangeiro morando aqui permanentemente. Você pode ficar o tempo de validade do seu Green Card. Tá? A gente, falando em taxas, né, imposto de renda, essas coisas, desde que você chega aqui com o visto de trabalho lá atrás, que eu expliquei, você paga as suas taxas, você tem todos os direitos e quase todos os direitos e os deveres de um cidadão americano. Então, direitos e deveres. Visto de trabalho. Você tem essa questão do tempo e tá preso à empresa e tal, mas todos os deveres com fisco, com imposto de renda e tal, você tem que fazer, né? A diferença é quando você recebe o Green Card, você não fica mais atrelado à empresa, você continua tendo todos os seus direitos e deveres. A única coisa que difere você quando tem o Green Card para um cidadão americano normal, comum, né, uma pessoa nativa daqui, é que a pessoa que tem o Green Card, ela pode tudo aqui, tem quase todos os deveres, acho que paga um pouco mais de seguro social, que seria tipo aposentadoria pelo governo, né? Você paga um pouquinho mais, o valor, acho que a porcentagem é um pouquinho maior, mas nada significante. Mas em relação à legislação, você não pode votar, né? Você não pode exercer nenhum cargo público, você não pode aplicar para uma vaga numa empresa pública, você não pode votar e você pode ser deportado caso você cometa um crime hediondo, alguma coisa assim muito séria. Então você pode ser deportado porque você não é um cidadão americano, você é apenas um cidadão que vive aqui permanentemente. Tem pessoas que ficam com o Green Card pro resto da vida. O que acontece? O Green Card ele tem uma validade de 10 anos. Então, a cada 10 anos você tem que renovar ele, pagar todas as taxas e pedir. A partir do o primeiro Green Card a empresa pede para você. A partir daí você é dono do seu ser. Então, depois de 10 anos, você é só entrar na internet, tem os sites, tudo, você paga lá o processo e aí você renova e vai renovando seu Green Card para o resto da vida. Pelo fato de toda hora que muda, por exemplo, quando teve o Trump aqui, ele andou barrando algumas pessoas, até perderam o Green Card de alguns países aí não hostis, esse tipo de coisa. É meio estranho você ficar só com o Green Card, porque você fica sempre naquela. Pode ser que um dia a lei mude, né? E aconteça alguma coisa, mude o tempo e tal, você não está 100% garantido aqui. Então, o Green Card também é um passo, ou seja, o visto de trabalho é um passo para o Green Card. Você tem que ter obrigatoriamente o visto para poder fazer o pedido do Green Card. E para você se naturalizar, você obrigatoriamente tem que ter tido um Green Card durante a metade do tempo de validade dele, que são 5 anos. Então, o que acontece? Depois que você recebeu o Green Card, você está liberto da empresa que te trouxe, você pode trabalhar para qualquer uma outra. Foi o que aconteceu comigo, eu peguei meu Green Card, trabalhei mais um tempo, e aí depois acabei saindo da empresa e fui para uma outra, que é a empresa que eu estou hoje. Mas enfim, depois de 5 anos, na verdade um pouquinho antes, 4 anos e 9 meses, porque existe um site que você coloca a data que foi expedido o seu Green Card, e ele diz qual é o primeiro dia e o ano em que você pode aplicar para naturalização. E aí você pode se naturalizar americano. Se naturalizar significa se tornar um americano, né? Com todos os direitos e deveres de um americano que nasceu aqui. Então, por que eu fiz isso? Primeiro, para ficar mais tranquilo, né? Toda a nossa vida é aqui, a gente pretende ficar aqui. A não ser que aconteça uma tragédia, alguma coisa e tal, mas nossa vida toda é aqui, a gente não pretende voltar a morar mais no Brasil. Claro, visitar a família e tudo, mas morar mesmo não. Né? Nós tivemos filhos aqui, o Daryl e o Ethan são americanos, eles nasceram aqui, então eles têm dupla cidadania, né? Mas por nascimento eles são considerados americanos natos, então eles não têm nada de documentação, eles já receberam toda a documentação de americano normal. Mas enfim,
E aí você entra no processo de naturalização. O processo de naturalização é com você, não tem mais negócio de empresa. Você é que faz, você que decide se quer ou não. E aí o processo de naturalização, ele é, vamos dizer assim, não é que é complicado, ele tem um procedimento que é bem legal. Eu achei legal passar por esse processo. O meu processo de naturalização demorou 13 meses. Exatamente 13 meses. Eu achei super rápido. Você entra na internet, no site da imigração, e aí você paga lá o valor, né? Foi em torno de 700 alguma coisa dólares. E aí você manda toda a documentação, tudo pela internet, tudo simples, você não vai a lugar nenhum. Aqui nos Estados Unidos é tudo super simples, tudo pela internet, você daqui, sentado daqui do meu escritório eu faço tudo. Então você faz isso e manda. E aí o processo de naturalização, ele é bem legal, que ele é o seguinte, vai ser aguardado para ser chamado para uma entrevista. E essa entrevista, ela consiste no seguinte, é feito um teste com você, é o teste de naturalização, você tem que passar nesse teste. Como é feito isso? Existem hoje, o Trump tinha mudado um pouco, mas aí quando o Biden assumiu, ele voltou ao que era antes. Você tem que estudar a história dos Estados Unidos, a política, mas não precisa assim, vou estudar. Existem 100 questões, existe um livrinho que eles dão pra gente, com 100 questões sobre política, história americana, né? Quem foi o primeiro presidente, o que significa as estrelinhas da bandeira, o que significam os straps, né, as listas da bandeira americana, quantos deputados, né, existem, qual é o nome do governador do seu estado, umas coisas assim. Então são 100 perguntas padrão. São 100 perguntas padrão. Você tem que memorizar aquelas 100 perguntas. Na hora do teste, o cara vai daquelas 100, ele vai selecionar 10 perguntas, certo? E você tem que acertar 6. Então é bem simples. E assim, parece difícil. Cara, eu gostei muito. Eu, pra ser sincero, eu gostei, porque eu aprendi bastante coisa estudando, né? É só você ficar lendo várias vezes e daqui a pouco você pega. São perguntas simples, coisas simples, né? E eu memorizei as 100 perguntas, o Eric também. O Eric já sabia tudo, porque o Eric já estuda aqui há muitos anos. Mas enfim, você memoriza. E aí chegando lá, os funcionários são incrivelmente receptivos, eles são muito legais. O cara te faz sentir bem. A partir do momento que você entra na sala, você já está sendo testado. Porque além das perguntas, ele tem que fazer as perguntas para saber se você... Primeiro, ele tem o teste, na verdade, é entendimento do inglês. Então ele precisa saber se você entende ele falando o inglês, né? Se você fala o inglês também. Se você fala a língua. Então, ele faz essas perguntas que ele chama de teste cívico. Você tem que acertar as perguntas. Mas a partir do momento que você entra na sala dele, ele já está te testando. Porque ele começa a te perguntar coisas do tipo... como é que foi sua viagem até aqui? Você veio de carro? Como é que está o tempo lá fora? Tá, sabe, ele vai conversando com você. Ali ele já está testando se você tem o entendimento do inglês. Se você consegue responder para ele em inglês também. Então ali ele já mata a questão do entendimento e da fala. Depois ele vai para os testes cívicos, ele fala, olha, eu vou começar a fazer os testes cívicos, tá? Ele explica tudo, são tantas perguntas e tal. É bem legal, faz umas piadinhas, brinca, porque ele quer ver se você... Na verdade, eles estão testando para saber se você realmente está integrado na cultura. Se você fala, se você não, né, tem um entendimento, se você está inserido no contexto aqui. Além desse tipo de coisa, você tem o teste da escrita e da leitura. Tem uma hora que é até uma das perguntas. Ele pega uma das perguntas e ele escreve, vem escrito no iPadzinho, ele dá para você e fala assim, olha, tá escrito uma coisa aí, você lê para mim. Aí você olha lá e lê. É uma das perguntas. Quem foi o primeiro presidente americano? Aí depois ele te dá uma caneta daquelas de escrever em iPad e fala, anota aqui embaixo o nome do presidente. Aí você vai, o presidente americano foi fulano de tal. Ele dita para você, o presidente, em inglês, é claro, né? O fulano de tal foi isso, ou sei lá, existem tantas estrelas por causa disso. Então ele testou se você entendeu o inglês, se você consegue ler e se você consegue escrever. Foi super rápido, super simples. Passando, na hora ele já fala, olha, você passou. Se você falhar, ele vai te dizer no final aonde você falhou, se foi na escrita, se foi na leitura, se foi nas perguntas, né? Se ele tiver que fazer 11 perguntas e você não acertou 6, você já foi reprovado. E aí você tem o direito de refazer o teste depois de acho que uns 2, 3 meses, alguma coisa assim. E aí se você falhar novamente, aí você tem que pagar e entrar no processo novamente. Mas é muito simples, acho que todo mundo praticamente passa
né? Você se prepara bem. Tem muitos vídeos na internet explicando como faz, vídeos simulando uma entrevista. Então você assiste aqueles vídeos várias vezes. Então a gente fez, foi super tranquilo. Fomos lá num dia, eles chamam a gente, você vai lá na salinha, faz e volta. Demora, sei lá, uns 20 minutinhos, muito rápido. E aí ele fala na hora: olha, você passou, congratulations e tal, não sei o quê. Você passou, bem-vindo ao país, mas você, teoricamente, ainda não é considerado um cidadão americano, porque existe um último passo. Você tem que passar pela cerimônia de naturalização. Significa assim: você já passou no teste, fez tudo, agora você precisa atender uma cerimônia. Aí eles marcam uma cerimônia para você, eles mandam uma carta dizendo: olha, a sua cerimônia vai ser daqui a 3, 4 dias, no lugar tal. E aí você tem que ir todo arrumadinho, né? Normalmente as pessoas, muito respeito, vai de terno, vai arrumado, as mulheres e tudo. E aí foi bem legal. Eu e o Eric, a gente foi no estádio, né, que tem aqui perto da cidade da gente, em Allen, que é um lugar fechado, um auditório gigante. E a cerimônia é linda, porque eles vão lá na frente, agradecem a gente, e aparece o Biden, o presidente, no telão. Ele fala com o povo, a gente canta o hino, ele vai falar o nome dos países. Ele fala: olha, no dia que eu fui, não sei não, mas devia ter pelo menos aí umas 600, 800 pessoas no recinto, e né, todo mundo sentadinho e tal. E aí ele vai falar: olha, eu vou falar o nome dos países que hoje nós temos, sei lá, 80 e poucos países representados aqui. Aí quando eu falar o nome do país, a pessoa do país levanta, todo mundo bate palma. E aí é uma choradeira danada, né? Porque você, hoje, com essa história de pandemia, né? A pandemia teoricamente já acabou, mas ainda tem aqueles resquícios e algumas restrições. Os parentes não puderam ir junto, então só as pessoas que iam receber mesmo a cidadania. Mas a cerimônia é muito linda, e eu vou confessar pra vocês, eu fiquei emocionado várias vezes. No final, canta hino e tudo, e você recebe no final um certificado, que é o certificado de naturalização. É tipo um diplominha dizendo que você é um cidadão americano. Aí dali pra frente acabou. Você é um cidadão, eles pegam o seu green card, jogam fora, é claro, né? E hoje eu me torno um cidadão. Qual a diferença básica, então, de um cidadão para um green card? Sendo cidadão, não posso mais ser deportado, eu sou considerado americano. Eu saio de lá com esse certificado, eu dou entrada no meu passaporte americano. Então eu tenho um passaporte americano agora. Então eu posso entrar e sair do país à vontade, porque eu tenho um passaporte, não preciso mais de visto, né? Os países que não precisam de visto para americano, me consideram americano. Se eu viajar para um país, sei lá, na Europa, no próprio Brasil, se eu quiser, e tiver algum problema e quiser um auxílio da embaixada, eu posso recorrer à embaixada americana, porque eu sou um americano. E agora eu posso tudo, votar em qualquer eleição federal, municipal, escolar, qualquer uma. Além disso, já falei que não posso mais ser deportado, né, que eu sou considerado americano. E eu posso me eleger a qualquer cargo, inclusive eu posso me candidatar a um cargo público. Eu posso me candidatar a um deputado, a um senador, presidente, posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a diferença básica. Não tem mais nada de validade, nada disso. Minha vida agora é assim. Como eu sou um brasileiro nato, então eu sou considerado um duplo cidadão. Eu sou brasileiro e americano. Tenho os dois passaportes. Então, por exemplo, se eu precisar ir para o Brasil agora, se eu disser que eu sou só americano e usar meu passaporte americano, eu tenho que ir na embaixada brasileira pedir um visto para entrar aí. Se bem que no Brasil hoje não está pedindo mais visto para americano, mas teoricamente precisaria. Mas não, agora eu pego meu passaporte brasileiro, entro no Brasil normal, e quando eu saio com meu passaporte americano, porque eu entro aqui com o passaporte americano. Então eu não preciso mais visto para nenhum dos dois lugares. Mesmo se eles passarem a requisitar visto, eu não preciso mais, né? Então tem toda essa vantagem. Isso acontece para qualquer, não só americano, mas as pessoas que acabam tirando dupla cidadania portuguesa, né, ou italiana, ou o que seja. Então é assim que funciona. Então foi isso tudo que aconteceu esses últimos meses. Eu tive muito ocupado estudando, né? Para quem acompanha a gente, vocês sabem que a gente construiu uma casa lá em Surfside, no Texas, e a gente colocou para aluguel. Então graças a Deus tem dado muitos clientes. A gente não para, a casa está indo muito bem. Para ser sincero, nós nos tornamos super hosts, né, que são super donos, né, que é dentro da plataforma. A gente só tem reviews 5 estrelas, todas elas.
Então ela se tornou um imóvel 5 estrelas, então está andando muito bem. Inclusive tem gente para chegar lá amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã tem gente para chegar. A gente está na baixa temporada e mesmo assim nós estamos agora em outubro, baixa temporada, para um local de praia, né, que está começando a esfriar aqui nos Estados Unidos. A gente está se aproximando do inverno, mas está lotando a casa direto lá e está indo muito bem. Então eu vou trazer mais um pouquinho da casa aí para os próximos vídeos para vocês, porque a gente está devendo para mostrar depois de quase um ano como é que a gente está lá. Mas assim, super legal. E é isso, pessoal, isso que eu queria dizer para vocês. Então, repassando aqui, visto de trabalho, a empresa precisa pedir para você, para poder transferir para cá, né? A partir do momento que você chega aqui com visto de trabalho, você pode pedir à sua empresa para fazer o seu sponsor, né, ser responsável e pedir o green card para você, né, que é o visto de permanência de residente permanente. Nossa, eu cismei. Residente permanente, que é o green card. A partir do momento que você tem um green card, você espera 5 anos ou 4 anos e 9 meses e aplica para a sua naturalização. E aí você fica livre. E aí você fica tranquilo, pode entrar e sair do país à vontade e tem todos os direitos e deveres de um cidadão americano. Então é isso. Foi legal trazer esse vídeo para vocês, já faz um tempo, e eu prometo que eu vou voltar mais. A gente vai voltar mais, tá bom? Fica com Deus. Tchau!